Olá, muito bom dia a todos. Sejam bem-vindos a mais um webinar da Boasista. Hoje a gente tem aqui um tema muito relevante, né? Um tema que está sendo muito debatido ultimamente, está muito quente, que é a reforma tributária, né? A gente trouxe aqui alguns especialistas para a gente bater um papo legal sobre esse tema e conseguir esclarecer aqui algumas dúvidas, né? Tô vendo aqui que as pessoas estão entrando, estão acessando aqui nosso webinar. Pessoal, fiquem à vontade, tá? Para tirar qualquer dúvida, para escrever aí no chat suas dúvidas, para fazer perguntas. Ao longo do nosso webinar, a gente vai colocando aqui as perguntas na mesa para poder ir montando, né, esse bate-papo com vocês também. Então, quem entrando pode ficar à vontade aí no nosso chat. A gente vai dar seguimento aqui ao nosso webinar. Somos a Boa Vista Tecnologia, uma empresa que oferece soluções, né, para conciliação financeira de recebíveis. Nossa missão é ser um elo inteligente entre nossos clientes e o ecossistema financeiro. Que a gente faz parte da rotina de grandes empresas, né? Centenas de empresas aqui no nosso Brasil. Aqui na tela a gente tem alguns nomes bem conhecidos do mercado, de diversos segmentos de moda, de food service, de supermercados, né? Eletrônicos, saúde, postos de combustíveis, varejo, enfim. Nossas operações vão crescendo, né? Dentro de nomes bem consolidados no mercado. São mais de 180 meios de pagamentos e agentes financeiros integrados. A gente concilia meios de pagamento, extratos bancários, softwares de gestão, centralizando tudo em um único lugar, em uma única plataforma de conciliação para facilitar a gestão financeira e garantir maior eficiência dos processos. A gente tem uma abordagem independente, né? E a gente tem uma máxima que a gente garante uma conciliação com dados seguros e sem conflitos de interesse. São mais de 33 anos de presença nacional, criando soluções financeiras que apoiam tanto a operação quanto as tomadas de decisão estratégica, né? Em todo o país, como a gente está vendo aqui e te vem falando. E aí a gente traz aqui alguns números que comprovam o nosso sucesso. 33 anos de experiência no mercado, mais de 500 milhões de transações processadas por mês, mais de 300 bilhões fossiliados em vendas, mais de 165 mil estabelecimentos comerciais ativos, temos mais de 70 bancos integrados e mais de 100 sistemas de gestão também integrados em nossa plataforma. Bom, a gente traz aqui sempre um comecinho, né, de quem é a Boa Vista, mas o tema de hoje é Reforma Tributária 2026, né? A gente trouxe aqui esse tema através do olhar, né, desses dois especialistas, que é o Glauber Fran Vidal, né, que é sócio-gerente de operações da PIP Contabilidade, e o Mário Scher, que é sócio e fundador na Scher Advogados Associados. E aí eu vou passar a palavra para vocês, para que vocês possam se apresentar aqui para nossa audiência, né? E já tem aqui bastante gente já comentando. Mauro, você quer começar? Sim,
Bom dia a todos. Agradeço o convite da Boa Vista, agradeço a parceria aí com o Lau Refran. E a gente está aqui para falar desse tema de fundamental importância. A gente vive isso no dia a dia dos nossos clientes, principalmente de pequeno e médio porte, que estão muito aflitos aí com essa reforma tributária e com não vou dizer a reforma da reforma, mas as novidades quentíssimas que aconteceram aí no final do ano passado, que aumentaram muito a carga tributária. Bem, bom dia a todos. Sou o Glauber Franco. Muito obrigado pelo convite. Já temos aqui uma parceria muito forte também com a Boa Vista. Satisfação estar dividindo aqui esse webinar com o Mauro também, profissional de renome no mercado. Então, espero contribuir com todos vocês. É importante dizer que nós, da APD Contabilidade, já estamos já atuando, né, e nos informando, nos mantendo informados, estudando essa reforma tributária há muito tempo. A gente mantém aqui na nossa empresa um comitê fixo, né, onde também faz parte e gerencia também esse comitê, exatamente para ficar à frente das mudanças, como o Mauro falou, né, essas novidades, para que a gente possa realmente sempre ter informações tempestivas e estratégicas para todos os nossos clientes, parceiros, né. Então, é uma satisfação estar aqui realmente poder contribuir com vocês e trazer essas informações e contribuição. Espero que a gente tenha também webinar. Bacana. Bom, eu acho que diante desse cenário, né, de que é uma coisa nova, uma reforma, que é uma atualização, né, que tem informações novas para se olhar, eu acho que a gente pode começar entendendo, né? Já faz tempo que se fala disso no Brasil, que se fala de uma reforma, que se fala de pontos de necessidade, de pontos que precisavam ser vistos. E aí eu queria que vocês começassem trazendo um olhar assim mais breve mesmo, um overview assim, o que é essa reforma tributária, né? Por que ela está acontecendo agora? No sentido de o que ela vai trazer ali para a gente, para que a gente possa começar a nossa discussão. Bom, se eu puder começar, eu diria o seguinte: eu até estava pensando, né, como fazer essa introdução, mas nós brasileiros já estamos acostumados desde a época da colônia ao fisco nos cobrar e nos cobrar muito. A diferença é que quando a gente estava lá na colônia, a colônia até então, colônia Brasil, ficou muito nervosa porque foi instituído o quinto, né? Ou seja, 20% de carga tributária. A gente estava achando que isso era muito. Hoje a gente está aí com quase 40% de carga tributária. Tudo isso para falar o seguinte, que o objetivo da reforma é simplesmente arrecadar mais. Eu gostaria de trazer para o empresário um, um viés de que essa reforma ela vai facilitar, que vai ficar mais simples. Mas no Brasil nada é simples. Haja vista, por exemplo, o nome do principal tributo das pequenas empresas, Simples. O nome dele é Simples, mas ele não tem nada de simples, né? É, então, o intuito é arrecadar mais. E o empresário ele precisa ficar muito atento, porque é uma reforma de longo prazo, né? Ela começa com seus efeitos agora em 2026, e eles vão cadenciando, né, a entrada desses novos tributos, culminando numa nova estrutura em 2033, ou seja, realmente é uma coisa de longo prazo, mas que começa já. E o empresário que não ficar atento a vários aspectos, como créditos, né, o sistema de crédito muda totalmente, margem, para onde você vende, aonde está o mercado, tudo isso vai mudar demais. Então eu diria que o empresário, ele precisa realmente replanejar e ele vai precisar replanejar. Espero que tenham já replanejado um pouquinho em 2025, vão ter que replanejar em 2026, em 2027, porque as coisas vão sendo regulamentadas. Então esse é um outro aspecto que hoje nós temos assim um overview, né? Então qual que é o overview?
Hoje a gente tem PIS e COFINS e parte do IPI, que vai ser substituído por uma contribuição federal, né, que é a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. Hoje nós temos o ICMS estadual e o ISS municipal, que eles vão ser substituídos por esse Imposto de Bens e Serviços, que é o IBS, e tem aí um outro imposto, que é o imposto seletivo, para desestimular certos produtos, né, na visão do governo e na minha visão para, digamos, arrecadar mais. Então, precisa planejar. Não é isso, Glauber? Qual que é a sua visão sobre esse overview? Isso. Perfeito, perfeito, Mauro. Realmente essa é a visão, né? O governo, ele realmente tem um pano de fundo muito bonito sobre a reforma, né? Ele joga um pano e fala que realmente vai se quitar, realmente vai haver uma redistribuição na cadeia tributária. Então, sabemos que sim, teremos aí um período de transição, como você falou, iniciando agora em 2026, ainda de forma muito, eles chamam até de período de teste, a gente vai falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. E aí em 2027 realmente começa para valer, né? A CBS já entrando, substituindo, como você falou, o PIS e COFINS. E aí fica 27 assim, 28 assim. E 2029 entra, né, de forma mais branda o IBS, que é o que vai substituir o ICMS e o ISS, e aí vai com essa cadência, né, de 10%, 20%, 30%, 40% das alíquotas, até chegar em 2033, nós vamos ter realmente as alíquotas bem definidas. É importante a gente falar que, por incrível que pareça, nós não temos ainda uma alíquota definida. Não. A alíquota estima-se que ela pode variar em torno de 26,5%, 28%, alguns falam 28%, mas nós não temos ainda a alíquota definida. Né? Esse período que a gente está passando agora, que é o período de teste de 26, é exatamente um período que o governo está propondo. Não é claro isso, eles não falam isso, mas é exatamente para definir a alíquota para 2027. Né? Então é muito importante realmente que a gente tenha essa visão de como é que a reforma vai se processar a longo prazo e que de fato ela começa em 2027, 2026 como período de teste, mas de fato sabemos que esse período até 33, Mauro, não tem simplificação, né? Pelo contrário, a gente vai ter duplicação de trabalho, de análise de rotina. Certamente, se tudo correr bem e se não mudar nada, que é muito difícil, em 2033 pode ser que a Poder realmente tenha uma pequena simplificada, mas é realmente bem de longo prazo. A gente sabe, infelizmente, no Brasil, tem insegurança jurídica, insegurança tributária, segurança política. A gente sabe que planejar a longo prazo aqui está muito pra cadeia. Entendi. É, eu sou leigo, né, quando a gente fala aqui de ir mais profundamente sobre a reforma, mas eu queria fazer uma pergunta mais direcionada. Eu acho que a maioria de nós, né, que está ouvindo falar de reforma, que está ouvindo esse tema, qual é de fato, eu entendo assim superficialmente que é uma mudança na história do imposto sobre o imposto, né? A gente entende que cada estado tem um pacote de imposto e aí vem descendo, né? Passa o produto ali do Brasil, entra no Brasil, já tem um imposto, aí vai chegando, vai passando por São Paulo, vai passando por, sei lá, Salvador, chegar em Fortaleza, aí vai ver uma camada de impostos até chegar aqui. Quando a gente fala dessa substituição, dessas camadas de impostos para um imposto único, né? Como que a maior parte de nós, seja aqueles que têm empresa e aqueles que não têm, né, deve começar a entender esse impacto, né? Por onde a gente pode começar a entender esse impacto? Como que a gente começa a perceber os benefícios ou não desses impactos? Como é que vocês poderiam posicionar nossos telespectadores aqui? Olha, eu não tenho uma boa notícia. Realmente, como eu disse no início, o intuito é arrecadatório. Então, vamos dizer, esse pano de fundo de, nós estamos, né, essa fala do governo de, nós estamos tirando tributo sobre tributo, estamos, por um lado, diminuindo. Realmente, alguns setores vão diminuir, outros vão aumentar e vão aumentar muito. Inclusive, alguns negócios, da forma como são geridos hoje, vão ser inviabilizados. Mexe muito com o setor de serviços. Eu sei que as empresas que estão aqui
A maior parte delas é de varejo, de venda de produto, mas aí se tiverem empresários aqui de serviços, fiquem atentos porque vai ficar mais pesado, tá? E principalmente fica pesado para quem o governo, vamos dizer, ele presumiu nessa reforma que o prestador de serviço que não tem muitas despesas, que ele era beneficiado até então, com uma carga tributária mais baixa. Então, esse negócio vai sentir muito, prestador de serviço que tem pouca despesa. E quem tem dentro do negócio as duas coisas, ou seja, vende produto e presta serviço, vai ser muito complicado. Eu acho que o Glauber vai trabalhar muito nos próximos anos. E todos os colegas contadores, assim como nós, colegas advogados. O grande problema, e quero lançar esse alerta novamente, é que muito empresário pensa assim, não, mas 2026 é só o teste. Não, não é só o teste. Você precisa operacionalizar essa reforma, você precisa fazer todo ano planejamento tributário, até porque não é só a reforma, são essas alterações que ocorreram no final do ano passado. Vou citar duas muito importantes. Uma é a instituição de uma tributação sobre os dividendos, né, que desde 1990 alguma coisa, lá na época acho que do primeiro governo Fernando Henrique, foi retirado, acho que foi em 95, se eu não estou enganado, não tributou-se mais lucros, dividendos. Tributava dentro da empresa, quando passava para o sócio o lucro, não tributava. Agora, acima de X mil reais, vai ser tributado, né? Essa é uma das coisas. A segunda coisa é que as empresas do lucro presumido, que faturam acima de 5 milhões, quem faturar acima de 5 milhões vai ter também um aumento de carga tributária, porque a presunção que se usa para cobrar o imposto vai ter esse aumento, né? E tem outras coisas também. Por exemplo, sabe aquele empresário que ele quer ser esperto e ele, por exemplo, abre várias empresas do Simples, soma os faturamentos, né? Eu tenho uma empresa, a esposa tem outro, o primo tem outra, e soma todos os faturamentos. Isso, existe uma resolução agora eh, do, enfim, do órgão fazendário que regulamentou isso, e isso também vai gerar problema, né? Sem falar na novíssima norma também que disciplina o seguinte, que se você vive não pagando tributo, né, você sempre está ali parcelando, abrindo novas empresas, você vai ser prejudicado também. Tem uma lei sobre isso. Enfim, as notícias não são boas, mas ainda estamos aqui, ó, respirando, por enquanto. Isso, muito bem. Realmente, a gente está passando por um momento muito, muito decisivo, sabe, Josué e Mauro, da estrutura tributária, né, no Brasil. Realmente, a gente está falando aqui, o tema é reforma tributária, e aí ela, ela abre vários tipos de reforma, né? A gente está falando da reforma do consumo, que é essa propriamente dita que a gente está tratando. A reforma do consumo, ela afeta alguns tributos, e também esse, também que o Mauro falou, a reforma da renda, que afeta outros tributos. E como você falou, Josué, o Brasil ele tem uma sopa de letrinhas, né? Então, quem não é da área fica um pouco conturbado, porque você sabe de que tem vários tributos. Então, quando eu falo de reforma da renda, a gente está falando de alguns tributos. Reforma tributária do consumo são outros tributos. Então, voltando para o tema que é da reforma do consumo, como já foi dito, nós temos alguns tributos que vão ser impactados, como o Mauro falou, né? PIS, COFINS, ICMS, ISS e IPI. Esses 4 tributos vão ser impactados diretamente com as substituições desse que a gente falou. Lembrando, e quando eu falo de reforma do consumo, eu não estou falando de alguns tributos que também incidem na carga tributária, como o IRPJ, a CSLL, o INSS, né? Alguns tributos ligados à importação, como imposto de importação, tem vários outros impostos que essa reforma do consumo não trata. E a reforma da renda também já vem tratando, que é essa que o Mauro falou. E aí, realmente, dentro dessa subdivisão, quando eu falo, por exemplo, Josué, de ICMS,
Dentro do ICMS existem várias subdivisões. Existe o ICMS antecipado, existe o ICMS diferencial de alíquotas, existe o ICMS substituição tributária. Então você imagina que é uma sopa de letrinhas, que ainda se subdivide em diversas outras. O que nós temos, né, aqui no texto da reforma da Lei Complementar 214, é que a gente vai sair de um regime mais pluralizado para um regime onde, basicamente, tudo vai ser transportado para o que a gente chama de não cumulatividade. Então, basicamente, você vai fazer compras e aquisição de produtos ou serviços e você vai se creditar, dependendo do seu regime de tributação. E quando você fizer a venda, você vai se debitar. Então, vai ter uma apuração entre débitos e créditos, que você vai fazer um recolhimento final. Regra geral, a reforma lá em 2033, quando tudo posto, tende a, pelo menos, simplificar essa parte, como você falou, né? Quando vem uma mercadoria de São Paulo, quando entra aqui eu tenho que pagar o ICMS, distribuição tributária, se for o imobilizado, tem que pagar o diferencial de alíquotas. É um termo muito técnico, mas, regra geral, o que vai acontecer é que esses termos vão desaparecer. Não vai ter mais ICMS, submissão tributária, não vai ter mais ICMS, diferencial de alíquotas. Alguns benefícios fiscais, quase todos, vão ser reduzidos, né, e exterminados. Só alguns benefícios que a lei complementar traz que vão ser postos. Então, hoje há uma gama de benefícios fiscais que os próprios estados regulamentam, os próprios estados criam, e isso torna muito desafiador o processo, né, de orientação e planejamento. Com a reforma tributária lá em 33, isso tende a simplificar, isso tende a ficar pelo menos mais unificado nesse tributo chamado IVA, IVA dual, né, que é exatamente o CBS e IBS, substituindo essa gama de sopa de letrinhas. Mas até lá a gente tem, graças a Deus, viu, Mauro? Muito trabalho pela frente e muita disposição aí para apoiar os nossos clientes e parceiros. Eu entendi que esse impacto, né, vai ser mais em 2026, porque a gente vai estar rodando um teste, aparentemente, né, e vai ter as duas coisas acontecendo, é isso? Os dois modelos, o modelo atual e o novo modelo, né, transicionando. E aí o Mauro, ele tocou num ponto que a gente já tem aqui uma pergunta, né, que é o lucro presumido. Ó. Quais os impactos para as empresas do lucro presumido, né? O Ebral Parque da Paz trouxe essa pergunta aqui para a gente. Olha, qual que é a função, por exemplo, do Glauber e do Mauro juntos, que é sempre uma conjunção de dois profissionais muito importantes. O advogado e o contador, eles estão aqui para fazer com que o empresário aumente sua margem de lucro, pague menos tributo, de forma legal. Não adianta fazer isso de forma ilegal. E, Deus do céu, como é difícil trabalhar corretamente no Brasil. Por exemplo, área trabalhista, você faz tudo certo, mas os processos chegam, né? Você faz um banco de horas, o reclamante vai lá e tenta anular o banco de horas. Isso na esfera tributária, infelizmente, também é uma realidade. Você tenta fazer tudo certo e muitas vezes o fisco vai lá e faz uma autuação, compra a sua empresa e depois de muito tempo, e quando a gente fala de tributos, estamos falando de muito, muito dinheiro. Então, quais são os impactos para as empresas de lucro presumido? Os impactos são muito grandes, e aí eu quero não fazer uma correção, mas fazer um ajuste no que o Josué pontuou, que realmente 2026 é um ano que vai ter muito trabalho para fazer, mas o trabalho ele vai seguir sequencialmente nos outros anos e ele pode ser que seja até maior nos outros anos, mas isso não significa que este ano a gente tem pouco trabalho. O que as empresas têm que fazer, por exemplo, de lucro presumido? Primeira coisa é analisar se esse lucro presumido é o melhor. Você vai faturar quanto? Qual que é a sua margem? Qual que é a despesa? Você vende para onde? Qual é o destino? Tudo isso vai ter impacto, né, na escolha do regime. Muitas vezes a gente casa mais de uma empresa dentro de uma operação de forma legal, tá?
Então, o que que eu não posso fazer? Eu não posso dividir uma mesma empresa, uma mesma estrutura, em 3 empresas do ciclo. Isso não pode ser feito. Mas eu posso ter uma empresa que presta um serviço ali de maior valor agregado dentro do lucro presumido, uma empresa com uma margem menor no lucro real, isso eu posso fazer. E é isso que tem que ser feito, essa análise. Só que a análise hoje, por todo o cenário que foi formado, é uma análise que a gente tem que refazer anualmente e que a gente faz não olhando só o hoje. A gente não faz um planejamento tributário olhando só 2026. A gente tem que fazer essa análise pensando nesses tributos que vão entrar em vigor nos próximos anos. Então, a gente tem que ter uma coisa de longo prazo. Por quê? Porque muitas vezes uma opção tributária para este ano não vai ser a melhor para o ano que vem, aí vai ter que mudar. E para mudar, você precisa ir se preparando no decorrer desse ano. Sabe uma coisa importante também, complementando o que o Mauro colocou muito bem, Josué, para ser bem direto, bem prático, quem perguntou sobre o lucro presumido, né, que realmente é um dos regimes, depois do Simples Nacional, é o regime que tem maior empresa, né, lucro real ainda no Brasil são menos empresas. Infelizmente, porque eu acho que é um dos regimes que mais podem ser trabalhados, tem algumas pessoas que fogem do regime do lucro real, aqui na PIP não. A gente tem muitos clientes no lucro real, claro, devidamente planejado, calculado para que realmente você tenha uma carga tributária otimizada. Mas sabe qual é o principal impacto no lucro presumido? Vai ser assim, ó, 2026, nada ainda por enquanto, tá bom? 2026 não tem nenhum tipo de acréscimo de carga tributária, recolhimento previsto, não tem. 2026 é o ano de, como o Mauro falou, sentar, planejar, analisar a sua cadeia de suprimentos, analisar como é que estão as suas despesas, seu sistema tributário, seu sistema de operacional, né? Como é que está a sua consolidação financeira, que a gente vai falar daqui a pouco sobre isso, esses cuidados. Mas em 27 já começa um grande impacto para quem é do lucro presumido. Por quê? Porque se você é do lucro presumido, regra geral, tu está pagando PIS e COFINS a um alíquota de 3,65 hoje. 26 vai ser assim também. Em 27, a CBS começa a vigorar. A previsão é que essa alíquota de CBS seja de aproximadamente 9,8. Então, tu sai de 3,65 para 9,8. Qual a grande diferença? Hoje, tu paga 3,65 sobre tudo que tu vende, mas você não tem nenhum tipo de crédito tributário sobre o que você compra. A partir de 27, tu vai ter uma alíquota de 9,80, que ainda vai ser definida, isso é uma estimativa, mas em compensação, tu vai ter créditos sobre o que você compra. Então percebe que o que o Mauro falou, tem que planejar, né? Porque você tem que revisar a sua cadeia de suprimentos, saber onde você está comprando, de quem está comprando, quais créditos vão chegar, e aí sim simular, fazer essa conta para realmente entender o real impacto que você vai ter na sua carga tributária. E claro, carga tributária, como a gente sabe, quem paga é o consumidor final. Então você empresário, você que está aqui nos assistindo, tem que ter o controle da sua carga tributária, meu amigo, porque infelizmente isso vai para o preço de venda, vai ser repassado para o consumidor final, para que você tenha a manutenção da sua margem de lucro. Claro que o preço, quem vai ditar é o empresário, mas o mercado vai meio que aceitando ou não. E aí é onde entra todo o diferencial competitivo de cada empresário em ter o seu preço de venda e a sua margem sob controle, e sabendo que está fazendo de forma muito clara e consciente. O empresário que tem controle de preço de venda, controle de margem, sabe o que está fazendo, é o empresário que vai ter um diferencial competitivo e vai se diferenciar no mercado, porque ele vai realmente ter uma lucratividade almejada e esperada e concretizada. Então, em 27 começa assim. Isso vai até 28. Aí, em 29 já entra o IBS, já é outro cenário. Então, assim, para dar uma visão de curto prazo, digamos assim, 26 nada, 27 e 28 já tem essa mudança na CBS e IBS com essa mudança de percentuais, tá bom? No lucro presumido. Já. Bacana. Acho que a pergunta foi muito bem respondida, né? A gente tem outra aqui que tem relação. O financeiro o Parque da Paz, né? A empresa Parque da Paz, ela traz aqui uma pergunta. Bom dia. A migração para o lucro real se torna mais vantajosa? Então, empresas migrarem para o lucro real se torna vantajoso para eles nesse momento? Olha só, eu vou pegar o gancho aqui que o Glauber
disse há minutos atrás, né, que ele falou, nós trabalhamos muito bem o lucro real aqui, mas o empresário muitas vezes não gosta. Por que que o empresário não gosta? Porque lucro real, tudo tem que ser dentro da lei, tem que ter a comprovação, tem que ter a nota fiscal, e a gente sabe que no Brasil muitos empresários, muitas pessoas físicas ainda fazem as coisas de forma errada, né? Então contrata uma pessoa, contrata uma empresa, não coloca a nota lá dentro, e não dá para fazer lucro real dessa maneira. A outra coisa é que muitos contadores não têm essa especialidade, ao contrário do Glauber, da PIP, que são plenamente especializados. Então, assim, respondendo a pergunta aí na minha visão, vamos ver se o Glauber concorda, mas fazer o planejamento da sua situação. Pode ser, inclusive, que no seu nicho, a sua empresa seja melhor no lucro presumido, mas o seu concorrente, no mesmo nicho, tem lá uma outra estrutura, ele terceiriza uma coisa que você não terceiriza, ou vice-versa, e para ele pode ser que outro método de apuração do tributo seja melhor para aquele ano, novamente, para aquele ano. Então, todo ano, quando a gente está lá no 31 de dezembro, a gente quer molhar o pezinho na água, pular 7 ondas, fazer aqueles pedidos de ano novo. Pois é, lá para outubro, a gente precisa planejar a nossa empresa para o próximo ano. Então, no caso da empresa, não dá para ser no dia 31 de dezembro, que daí vocês deixam o Glauber com razão muito magoado, estraga o janeiro dele. Muitas coisas dá para fazer ainda em janeiro, algumas opções, mas você precisa planejar antes. Então, a minha resposta é: depende, tem que fazer ponto. Isso, isso. É isso mesmo. Quando a gente esse mundo, quem perguntou, o financeiro Parque da Paz, o mundo do planejamento tributário, ele não tem uma resposta única, não tem uma receita de bolo, né. É muito customizado. Um planejamento tributário, como é esse que tem que ser feito, que o Mauro sempre está apontando, é muito customizado. Então, o que diferencia muito se vai ser melhor lucro real, lucro presumido, não dá para dizer se lucro real vai ser a melhor opção. O que eu posso dizer é se, dependendo da sua margem de lucro, dependendo de quanto você agrega no seu produto, dependendo do marketing, né, do teu markup, do teu ramo, de quanto você agrega, sim, pode ser que o lucro real seja vantagem, pode ser que não seja. Mas aí, infelizmente, para vocês e felizmente para nós, precisamos realmente sentar, mapear, levantar números, porque às vezes você pode até fazer uma conta e o lucro presumido é vantagem. E aí você vai atrás de estratégias tributárias para que você passe a ter uma vantagem no lucro presumido. Então tem estratégias tributárias que você pode fazer de forma correta e legal, exatamente para que você migre de um programa de tributação, um regime para outro, com estratégias muito bem postas, e aí você consiga. Muitas vezes nós recebemos clientes aqui, Mauro, que vêm como lucro presumido, a gente faz um cálculo inicial, a gente percebe que o lucro real é vantagem para ele, mas ele não está preparado ainda, né? De organização, de controles, de rotinas, e aí a gente faz um trabalho de preparação. Olha, o teu lucro real para você é o melhor, mas tu tem que se preparar. Então, vamos passar aqui esse ano se preparando, criando a estrutura, te organizando, e aí no próximo ano você migra, a gente já faz uma estratégia de renda, já consegue dar um horizonte da carga tributária, então ele começa a perceber o quanto que isso é vantagem, e aí ele corre atrás realmente dessa carga tributária, que muitas vezes, pessoal, é o que diferencia a margem e o preço, a competitividade de um do outro. Muitas vezes, alguns clientes nossos não entendem por que é que um concorrente tem um preço diferenciado. E muitas vezes passa, sim, pelo regime tributário, e isso é muito importante e gera competitividade para vocês no mercado. Isso é muito importante. E só para complementar, essa preparação passa por treinamento. Tem que treinar funcionário de financeiro, de compras, obviamente da gestão, porque o método de trabalho muda totalmente, né? Lucro real ele é muito mais, o fisco fica muito mais de olho na sua empresa, é verdade, porque ali não tem presunção, ali qualquer centavo para cá ou para lá vai diminuir ou aumentar o tributo que você paga. Então tem que ter esse programa de treinamento e isso não se faz da noite para o dia. Por isso que essa solução que o Glauber comentou dos clientes, né, de hoje
já é a melhor opção, mudar. Mas não dá para ainda mudar, então vamos ensinar, vamos aprender e vamos gestar esse planejamento. Perfeito. Interessante. Aproveitando que você tocou nesse tema de treinamentos, né, de trazer esse conteúdo para o time, é só o setor fiscal que deve ser envolvido nesses treinamentos, ou tem outros setores da empresa que também devem passar por esse tipo de treinamento, por esse tipo de conhecimento, para poder se capacitar, né, e conseguir atender de forma ampla as necessidades? Eu acho que é praticamente a empresa toda, só que, claro, com mais ênfase em algumas áreas, né? É óbvio que o setor de compras é muito impactado, né? A forma como ele vai comprar, o que ele precisa exigir. O RH passa por isso também, porque hoje nós não temos só, né, a velha CLT, nós temos os PJs, isso vai alterar muito, que vai poder entrar como crédito, que não vai poder entrar como crédito, então o RH faz parte disso, financeiro nem se fala, mas veja, até um comercial, porque ele precisa saber disso para poder calcular a margem. Então, infelizmente, a gente tem tanta dificuldade e o alcance da tributação é tão grande no Brasil que toda empresa é impactada e toda empresa precisa saber algumas coisas básicas sobre tributação. Você falou uma coisa interessante, né? Toda empresa ela tem diversos setores pedido- fazendo pedidos de compras, né? Então, todos esses setores têm que estar atentos nesses lugares que vão estar comprando. Acho que tem até relação aqui com a nossa pergunta, para poder ver e conseguir gerar esses créditos. É isso? Porque o ideal é comprar com um fornecedor do mesmo regime tributário. Também aproveitando, coloca essa pergunta também aqui na mesa. Se você me permitir, Mauro, eu Claro, posso apoiar aqui nessa parte. O que acontece, né? Lembra que eu falei que a reforma tributária está vindo para dar uma mudança nesses regimes, né, de cumulatividade e não cumulatividade, e a partir de 27 você vai passar a ter créditos. Então é muito importante, como o Mauro falou, revisar a sua cadeia de suprimentos, né, a supply chain, porque é muito importante saber de onde você está comprando, de quem você está comprando. O que acontece muito, né? Hoje, dando um panorama muito geral, independente se você compra de uma empresa do Simples, ou de uma empresa do lucro real, ou de uma empresa do lucro presumido, olhando para PIS e COFINS, que são esses próximos que vão entrar agora em vigor em 27, independente de como ele paga lá, se você é do lucro real, hoje você pode se creditar, você já se credita, regra geral, de 9,25%, independente da alíquota que a pessoa que está te vendendo, ela paga, tá bom? Então é como se há um descompasso. Existem situações que a empresa é optante pelo Simples, sei lá, te vende um produto ou te presta um serviço, e dentro do Simples, Josué e Mauro, ele paga, sei lá, 5%, 6%. Ele paga 6%, mas quem é do lucro real se credita de 9,25%, né? A mais do que a pessoa pagou. Com a reforma tributária isso muda. A reforma tributária, pessoal, ela traz um conceito de crédito financeiro. Então, você só vai poder se creditar exatamente do quanto o teu fornecedor pagou. Então, infelizmente, as empresas optantes pelo Simples Nacional, quando venderem para empresas do regime regular, que a gente chama normal, vai ter uma queda desse crédito, porque agora, se ela só pagou 5% quando vendeu, tu só vai se creditar de 5% e não mais de 9%. Então, perceba que vai haver uma queda no crédito. Então, se vai haver uma queda no crédito, tende a que você tenha um aumento na sua carga tributária. Ou então, tu vai ter que repassar esse custo para o teu fornecedor, que é optante pelo Simples, que não tem condição de talvez mais negociar. Já tem uma margem muito espremida. Então, infelizmente, essa reforma, e é uma crítica que eu faço, ela está vindo com muita força e as empresas optantes pelo Simples, se não se prepararem, vão ser bastante prejudicadas, porque elas tendem a perder competitividade. É claro que ela tem a opção de migrar para o regime regular, mas, meu amigo, migrar para o regime regular, seja em controles, investimentos, sistemas, profissionalização, então isso já é custo. Então as pequenas e médias empresas não têm ainda uma estrutura preparada para isso. Então a tendência é que realmente o pequeno e médio empresário tem um impacto muito grande. E é isso que tem que ser visto.
Porque muitas vezes, Josué e Mauro, as empresas estão optando pelo simples de forma inconsciente e estão pagando uma carga tributária maior que se estivesse no presumido lucro real. Então, por receio, ou então por desconhecimento, ou por falta de assessoramento. Então, às vezes, é muito melhor você ir para o lucro real, o presumido, sai simples, né? E fazer um trabalho desse de contingenciamento e você consegue realmente ter um equilíbrio na sua carga tributária. Então, isso é muito importante. Então, não necessariamente ser do mesmo regime. O que eu posso dizer é que você precisa ter ciência de quem você está comprando a partir de 27. Porque se a empresa for optante pelo Simples e não tiver no regime regular, os créditos que ela está lhe passando tendem a ser reduzidos. Então, isso tem que ser calculado e ser analisado também. Eu também vejo dessa mesma forma esse ponto que você colocou das empresas do Simples, Glauber. Eu acho que vai ficar muito difícil, mais difícil ainda para essas empresas, e muitas vezes elas optam por fazer o Simples porque acha que é mais simples mesmo, acha que é mais barato. Você vai, por exemplo, fazer a contabilidade de uma empresa do Simples e uma do lucro presumido. O lucro presumido vai custar, sei lá, o dobro, às vezes 3 vezes mais, o teu serviço de contabilidade, mas o que importa aí é a soma do total, né? E realmente a gente vê aquela empresa que, sabe, começa a crescer, começa a ganhar uma atração, aí ela vai para aquela alíquota alta, né? Isso já acontecia, mas agora vai acontecer outras coisas, né? Empresa dizendo assim, eu prefiro comprar daquela outra empresa, tanto crédito e tal. E então é um cenário que até as pequenas empresas precisam realmente se preparar. Perfeito. Muito interessante. Trazendo aqui um pouquinho dessa camada do que vocês estão trazendo e eh, unindo aqui com a Boa Vista, né, na parte de conciliação, a maior parte dos nossos clientes que está aqui na live, né, são clientes que fazem conciliação de meio de recebimentos. É, então, assim, eles têm várias filiais. Então, tem gente que tem filial em São Paulo, tem gente que tem filial no Nordeste, no Norte, no Sudeste. E aí, essas pessoas, né, que têm filiais em diversos lugares, eu tô começando a entender que eles vão ter que ter mais atenção para separar ali, né, suas vendas por região, por estado. Ter realmente aquela amarra bem amarrada de que aquele produto foi vendido na filial de São Paulo, naquela loja específica lá, para que não haja nenhum tipo de problema. Tô certo? Perfeito, perfeito. É isso mesmo. E puxando aí o teu gancho, Josué, a reforma tributária ela fala numa simplificação, né, como a gente falou, mas ó, perceba, vai ter uma mudança muito grande na questão do destino do tributo, né? Hoje, basicamente, o tributo ele fica no estado onde é gerado a riqueza. Hoje, a reforma tributária ela prevê que o tributo vai ser migrado, vai ser direito do estado de destino da mercadoria. Isso é uma coisa que a gente vai entender como é que isso vai se portar. Porque você imagina, São Paulo tem um grande polo produtivo, né, um PIB gigantesco, mas consome, né, os estados, sei lá, Nordeste consome muito, então o tributo vem para cá. O que é que eu quero dizer com isso? É o que você falou. Então quer dizer que você vai ter que estar ligado onde o teu produto vai ser destinado. Porque, infelizmente, podemos ter alíquotas diferenciadas para cada estado, né. Há uma previsão sim de uma alíquota de referência, mas também há uma previsão de cada estado, respeitando a alíquota de referência, cada estado e cada município, tratando aqui da IBS, eles podem ter uma alíquota diferente. Então você imagina a infinidade de alíquotas que nós podemos ter, se cada estado e cada município adotar uma alíquota diferenciada para formar a IBS, né. Então você vai precisar realmente ter um software muito poderoso, uma pesquisa muito poderosa para saber exatamente para que estado está indo, para que município está indo, que a alíquota vai ter que ser destacada, né. Se aquele produto tem isenção, se não tem. Sabemos que também a reforma tributária prevê a criação de uma cesta básica nacional, que vai ser respeitada as particularidades de cada estado. Por exemplo, aqui no Ceará temos o nosso cuscuz, lá no Pará tem o açaí, né, a farinha. Então cada estado vai ter as suas particularidades, mas com isenções específicas. Temos muitos ramos aqui de alimento, né. Essa cesta básica vai trazer essa diferenciação nas alíquotas.
E cada estado e cada município pode ter a sua alíquota. Então, como você falou, quem tem filiais em outros estados realmente precisa ter esse cuidado a mais nessas alíquotas, nesse controle, né? Eu quero colocar uma pimenta aí para falar de uma outra coisa que o empreendedor precisa fazer e que ele já deve fazer esse ano, que é reclassificar ou verificar a classificação dos produtos. É muito diferente, por exemplo, acho que eu vou dar 2 exemplos aqui muito claros, tá? Aquela casquinha gostosa, que a gente come naquela lanchonete que tem o nome M, que eu não vou falar o nome aqui, aquilo não é sorvete, aquilo é sobremesa gelada. Qual é a diferença? Tributação. Vou dar um outro exemplo. Se você pegar um espeto de carne, dependendo do que você colocar nele, além do sal, ele vira um produto industrializado. É muito diferente a tributação de um produto in natura de um produto industrializado. Então vai ter que reclassificar tudo, e essa reclassificação é um intrincado muito complicado com o sistema, com o link com a contabilidade, link com o fisco. Às vezes o fisco tem dificuldade de classificar, parece fácil, né? Manga é manga, mamão é mamão, mas não é bem assim. E isso vai ter um impacto muito grande para quem vende, de repente, tem um grande laço financeiro dependente de um determinado produto. Às vezes você pode fazer ali algumas modificações que vão tornar essa tributação diferente, não é, Glauber? Perfeito, perfeito. E pegando o seu gancho também, Mauro, muitos talvez espectadores aqui, o nosso público, pode estar perguntando: e essa classificação, como é que funciona? O que é que eu tenho que fazer agora em 26? Então, o que acontece? Em 26, você já tem a obrigatoriedade de fazer um destaque nos seus documentos fiscais de 1%, né, para SCBS e SAIBS. Já precisa sair no documento fiscal esse destaque. Então, para fazer esse destaque, graças a Deus, teve uma postergação, né? Nós temos aí uma postergação, que seria agora 1º de janeiro, mas o governo editou um ato e ele vai dar aí até o 3º mês subsequente, quando o regulamento do IBS for publicado. Então, por enquanto, dá para maio. Então, nós temos aí até maio para fazer esse movimento. Aconselho vocês fazerem agora. Por quê? Imagine que você tem um mix de 15 mil produtos no mercado, 30 mil produtos. Hoje você tem uma classificação fiscal. Você já precisa fazer um DIPARA para fazer uma reclassificação, para saber exatamente se esse produto é tributado, se não é, se tem redução de base, porque você já precisa, até maio, que foi postergado, hein, atenção, já sair na nota esse 1%. No cupom fiscal que você emite para o seu cliente, já tem que sair esse destaque, né, desse teste. Então, isso é muito importante, porque trabalha contabilidade, trabalha classificação, o software, o sistema tem que estar adaptado para isso. Então, a gente percebe que muitas empresas ainda não têm essa possibilidade de fazer. Muitas vezes, Mauro, pelo próprio software, nem o sistema da empresa ainda está adaptado para isso. Então, é muito importante que você, além dessa classificação, digamos assim, mais simples, porque é onde dá trabalho, mas é simples de fazer, ainda tem um estudo tributário, você falou, que você pode ainda dar uma pimentinha e tentar transformar um NCM em outro, um produto em outro, e dar uma classificação diferente para obter uma vantagem competitiva, né? Então, em 26 é muito importante, pessoal. Corram. É necessário que o software de vocês estejam adaptados para fazer o destaque. Foi postergado, mas até maio, por enquanto, você precisa ter esse movimento. Então, procure contabilidade, procure profissional, o sistema para fazer esse movimento. Isso que você falou é muito interessante, porque é um desafio diário nosso, com nossos clientes, é o software de gestão, né? Eles, como toda qualquer empresa de tecnologia, ele vai mudar diante de sua necessidade, né? Não vai mudar por nada. E aí, geralmente eles se esperam muito, né? Que a necessidade bata de fato na porta para que haja uma mudança. Então, esse ponto que você coloca é muito importante para que a maior parte dessas empresas que estão aqui já possam procurar seus softwares de gestão e entender quais as mudanças que vão vir, né? Quais são as atualizações que a gente vai precisar receber para poder atender essa nova necessidade, né? Em que telas novas vão surgir aqui para que eu possa ter mais controle da minha operação, do meu setor financeiro, para que eu possa atender essa regulamentação que está chegando. Pensei muito aqui enquanto vocês falavam, nós temos muitos clientes e muitos clientes que têm o seguinte formato.
a mesma empresa, né, vamos chamar de grupo financeiro, o mesmo grupo financeiro, ele tem um posto de combustível, uma farmácia e um supermercado. E às vezes ainda tem ali um revendedor de gás. Então eu posso entender que esse tipo de negócio, ele vai ter que ter um controle absoluto de tudo, né? Porque ele tem muitos produtos, ele precisa ter um sistema de gestão robusto, né, que atenda às diversidades do negócio dele. Ele precisa também entender ali os produtos que ele vai ter ou não isenção, né, para poder ter uma reclassificação. Então, é um trabalho, eu acho que posso dizer, um trabalho muito maior de quem tem só um Sim, segmento, correto? sim, sim, correto. Esse tipo de conglomerado, né, que é muito comum, precisa realmente de um acompanhamento muito específico, porque cada negócio, Josué, vai ter o seu tratamento, entendeu? Você não pode dar um tratamento igual, tributário, estratégico, societário, para um posto, o mesmo que você dá para um supermercado, né? Porque a tributação é totalmente diferenciada, né? Eu não posso dar o mesmo tratamento de um supermercado para uma empresa de entregas, né, que eu tenho, né? Eu não posso dar o mesmo tratamento de um supermercado para uma empresa de autopeças que eu tenho no meu grupo, né? Então, você precisa realmente ter um tratamento específico para cada negócio e para cada produto. E às vezes, Josué, é tão importante o estudo que às vezes você consegue quebrar um negócio em 2, né, para virar uma estratégia importante dentro de uma legalidade, de uma normalidade, né, então é possível esse movimento de ou juntar 2 em um. Então tem diversas possibilidades, né, a gente está tratando muito também sobre situação de holdings patrimoniais, né, também é importante para que você tenha essa proteção patrimonial e também geração de crédito tributário dentro de empresas, então isso também sendo bem pensado e bem planejado, é o que a gente também tem bastante feito aqui na PIP para dar essa sobra, esse suspiro, né, para o empresário para ter uma carga tributária mais justa. Bom, muito obrigado pela resposta, né? Eu acredito que a gente conseguiu responder aqui todas as perguntas que foram levantadas, né? E a gente teve uma discussão muito rica. Tem muito trabalho pela frente, graças a Deus, né? Para todo mundo, muito trabalho pela frente. Mas eu queria, agora que a gente está caminhando aqui para o finalzinho do nosso webinar, deixar esses minutos aqui para que vocês possam finalizar ali, né, as falas e a gente possa fazer o encerramento do nosso webinar, tá bom? Beleza. Pode começar aí, Mauro. Legal. Bom, primeiro agradeço muito aí a parceria com a Boa Vista, com o Glauber. Foi muito interessante aqui esse debate. Dizer para o empreendedor, colocar mais dois problemas aqui, eu que coloquei tanto problema aqui, um problema de fluxo de caixa pode existir em alguns negócios, porque o momento de pagar o imposto, às vezes, hoje ele faz de uma forma, vai ser de outra, então ele não vai conseguir girar da mesma forma. Aqueles empresários também que misturam serviço com produto, eles vão precisar muitas vezes rever isso. Talvez a lógica que é trabalhada hoje não dá certo. Bom, com tanta notícia ruim, qual é a notícia boa? Eu tenho duas notícias muito boas para o empreendedor. Primeiro é que esse empreendedor que estava aqui nessa live, ele está sabendo o que ele tem que fazer. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que chamar um monte de gente para conversar numa mesa. E o Glauber gosta de café, que eu sei, eu também gosto, o pessoal da Boa Vista gosta. Espero que o pessoal do seu ERP aí da sua empresa também goste. Eh, Todos esses componentes da sua empresa, jurídico, contábil, ERP, financeiro, compras, eles precisam sentar para conversar. Isso é crucial. Então, a boa notícia é que você já sabe disso. A segunda é que você deve contar com pessoas, com profissionais que sabem o que estão fazendo. Então, por exemplo, o pessoal da PIP é uma contabilidade que sabe o que faz. Então, se for o melhor lucro real para você, ele vai saber fazer. Se for o presumido, ele vai saber. Se tiver um simples lá dentro, ele também vai saber. A conciliação bancária aí da Boa Vista é essencial também. Então, a boa notícia é conhecimento. Você tendo conhecimento, a gente é empresário brasileiro, a gente não desiste nunca. Não adianta ficar revoltado porque a carga tributária aumentou, porque o governo ele pode ser de esquerda, de direita, de centro, de cima a baixo. É sempre essa sanha arrecadatória e isso não vai mudar.
Perfeito, perfeito. Finalizando, muito obrigado pela oportunidade e eu gostaria de deixar realmente algumas recomendações, né, para quem está aqui na live, quem vai assistir depois, não sei se vai ficar gravado. Mas enfim, primeira coisa que todo mundo tem que fazer é o que quem já está aqui já está à frente, né, obter conhecimento. É muito novo, tudo é muito novo, então todo mundo, desde o empresário, o contador, né, o advogado, nós estamos fazendo nossa parte, né, o Mauro também está muito antenado nisso e assessora muito bem os clientes. É obter conhecimento, para realmente entender o que é que vai vir, o que é que vai impactar. Então o empresário precisa, né. Agora claro, sozinho ele não vai conseguir, né, sozinho não vai, não vai. Então ele precisa realmente estar muito bem assessorado. Então, a dica que eu dou é procurem estar bem assessorados, porque você vai precisar. E mais rapidamente, adequem seus sistemas, né. Adequem seus sistemas, porque já tem batendo na porta aí obrigações, você já precisa estar à frente, e aí isso é muito importante. E com relação a fluxo de caixa, eu costumo dizer que essa reforma tributária, ela fala muito mais de fluxo de caixa, fala muito mais de pagamento, de recebimento, do que de pós-tributação. Então é muito importante que você realmente tenha um controle financeiro, tenha um software que tenha essa capacidade, né, de lhe dar essa previsibilidade. Uma coisa simples que infelizmente, por incrível que pareça, muitos empresários ainda não têm com eficiência, uma simples conciliação bancária, entendeu? Então é muito importante que você tenha o domínio do que entra e o que sai do seu caixa, porque quem tem grana hoje já é o rei, já manda, né? E com a reforma tributária, o fluxo de caixa vai ser muito importante. Então quem vai ter essa sobra, essa capacidade de investimento para os próximos anos, vai ter um diferencial competitivo muito forte. Então o que é que eu sugiro? Trabalhe em estratégias, revisão de preço, análise de margem de contribuição, controles internos, organização, para que você tenha disposição de recurso. Isso vai ser muito importante e vai ser o diferencial competitivo para o seu negócio nos próximos anos. Muito bom. Muito obrigado, Mauro e Glauber Fran, pelas palavras, né, pela participação aqui no nosso webinar. Tenho certeza que nossos clientes, né, e nossos futuros clientes aí, quem sabe, que estiverem aqui assistindo, vão assistir ainda, porque vai ficar gravado, né, a live, mas eles vão estar mais preparados com certeza, pelo menos atentos, né, a alguns pontos ali de atrito que podem surgir. Fazendo aqui um apanhado geral, então, eu acho que a gente sai desse webinar entendendo que precisamos chamar nossos fornecedores para a conversa, né, entender ali, o que que vem pela frente juntos e dar as mãos mesmo, né, para poder a gente conseguir atender essas necessidades que a reforma vai impor para a gente. Precisamos ficar atentos, tanto quem consome quanto quem compra serviço, né, a de onde está comprando, de quem como que eu estou comprando esse serviço, fazer uma reclassificação ali nos produtos da empresa, para que a gente consiga, não ter furos ali, provavelmente no processo, né, de alíquotas, de porcentagem na hora de distribuir, e trazer ainda uma robustez para o controle e para a conciliação bancária, que é um ponto também que estava aqui pairando aqui na minha mente, porque nossos clientes, eles contam com a conciliação bancária no nosso sistema, e muitos deles escolhem não usar. Eles acreditam que apenas a conciliação da venda é suficiente, né, e a gente sempre vai colocar ali na mesa: "Gente, conciliação bancária é importante". Então, já surge aqui a necessidade de quem não faz, começar a fazer uma conciliação bancária mais eficiente ou começar a fazer, né, para que a gente não tenha furos. No mais, acompanhe nossas redes sociais, pessoal. Muito obrigado pela presença, de todos aqui na live. Foi muito bom, foi muito rico. Contamos com vocês nos próximos momentos e fiquem atentos ali às redes que a gente vai atualizando todo mundo à medida que a reforma for caminhando, tá bom? Muito obrigado a todos, pessoal. Obrigado a todos. Tenham um bom dia. Muito obrigado, até mais.